Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Paz e bem, está começando mais um programa De Todo o Coração. E eu quero acolher a você, a sua família, agradecer pela sua audiência, pela sua participação e nos conectarmos a Deus. Fazemos agora uma comunhão que não é apenas virtual, mas é também espiritual. Uma comunhão com Deus, através da sua palavra, palavra que é viva, que é eficaz, que é eterna, palavra que não volta ao céu, sem realizar o seu objetivo, sem cumprir a sua missão. E é nesse sentido, então, que nós estamos em comunhão. Queremos, desse modo, adentrar ao 5º domingo da Quaresma. O tempo está passando, o relógio avança e já nos aponta a paixão de Cristo chegando, a Semana Santa, a semana mais santa entre todas as semanas do ano. Pois bem, é o 5º domingo da Quaresma e nós temos mais uma vez o Evangelho de São João. Desta feita, no capítulo 12, versículos 20 a 33. Esse Evangelho, como é o 4º, e João é diferente dos outros 3, é o 4º Evangelho, é o Evangelho mais espiritual, ele possui algumas nuances muito bonitas, profundas e interessantes. Vejam só, a primeira vez que Jesus sobe a Jerusalém em sua vida pública, em seu ministério, após os 30 anos, Jesus se encontra com Nicodemos, que era um velho judeu, um homem versado na Torá, nos 10 mandamentos, na antiga aliança. Agora, Jesus se encontra com alguns pagãos, oriundos da Grécia, certamente homens que tinham uma sensibilidade religiosa, porque estavam procurando o Deus vivo e verdadeiro. E é exatamente através de Filipe e André que esses gregos manifestam um desejo que nós poderíamos dizer que é de todos nós. Queremos ver Jesus. Notem que André e Filipe certamente eram também homens versados no idioma grego, porque são aqueles que se dão como referência para que aqueles pagãos, oriundos da Grécia, pudessem a eles fazer esse pedido. Nós não temos inicialmente nenhuma resposta, nem de André, nem de Filipe, e menos ainda do próprio Jesus. É claro que Jesus se deixa ver, se deixa contemplar, ele se mostra a todos os que têm fé. Mas o objetivo de Jesus ali, em Jerusalém, nesta sua subida, é exatamente anunciar que chegou a hora da sua paixão. É exatamente a grande hora. É chegada a hora, ó Pai, diz ele no versículo precedente. É chegada a hora, ó Pai, em que o Filho do Homem vai ser glorificado. A glória de Deus é a cruz. Pois bem, esse relato de São João, ele é tão profundo e é tão interessante que ele é antecedido por uma passagem em Betânia. Eu já fiz esse percurso, aquele mesmo de Domingo de Ramos, onde Jesus sai de Betfagé, passa por Betânia e entra em Jerusalém. Foi um momento inesquecível da minha vida, antes de ser bispo, passar uma Semana Santa na Terra Santa. E no Domingo de Ramos fizemos eu e um outro confrade exatamente esse mesmo percurso. Jesus, quando entra em Betânia, não é apenas para visitar Marta e Maria e Lázaro. Jesus entra em Betânia porque ali Maria vai ungir os seus pés com o perfume, com o óleo. E isso daí já o prepara para a sua morte, para embalsamar, digamos assim, o seu corpo. É a grande hora.
É chegada a hora em que o Filho de Deus vai ser glorificado. É chegada a hora da sua paixão. Mas voltemos aqui ao pedido dos gregos. Eles queriam ver Jesus. E agora? Bem, só vê Jesus quem o percebe em sua grande hora, a cruz. É por isso que nós espalhamos a cruz em todos os lugares cristãos. Temos a cruz para marcar toda a nossa vida cristã, desde o batismo, quando o primeiro gesto do padre ou do diácono é ungir a fronte da criança com o sinal da cruz, até o momento de fechar os olhos e traçar a cruz sobre a testa do moribundo, do doente ou do defunto. Em tudo em nossa vida cristã está a cruz, porque na cruz está a glória de Deus. Se você quer ver Jesus, meu irmão, contemple a cruz de Cristo. É na contemplação de Cristo, da sua cruz, que nós contemplamos a sua glória. Lembrando também uma outra passagem do Evangelho de João, é o capítulo 1, versículo 10. Ele estava no mundo e os seus não o conheceram. É muito interessante isso, porque quantas vezes Jesus está no mundo, está em nossa vida e nós não o reconhecemos, não o vemos, não o acolhemos, não o adoramos. Estava no mundo e o mundo não o conheceu. O que dizer agora, hein? Daquele país europeu, a França, que inseriu na sua Carta Magna, na sua legislação, o direito ao assassinato de crianças, ao aborto. Em segundo lugar, não se vê Jesus pela curiosidade ou pela ciência. Não se vê Jesus apenas porque, eu tenho esse desejo tão infantil, tão puro. Eu tenho essa curiosidade científica de comprovar que Jesus está na vida do mundo. Não é por aí. Dessa forma, você nunca vai ver Jesus. Em terceiro lugar, você não vê Jesus também por motivações de alegria, de auditório. Quem quer ver Jesus? Não é assim. É uma caminhada de conversão. Um caminho que passa pela nossa cruz e que nos leva até a cruz de Cristo. Portanto, só se vê Jesus pela fé. Ver é igual a crer e vice-versa. Quem crê, vê Jesus. Por isso, Santo Agostinho, já citei essa frase dele aqui algumas outras vezes. Toca em Cristo quem crê em Cristo. Quem não crê em Cristo não toca nele e menos ainda o vê. São Bernardo de Claraval e tantos outros santos disseram: pela cruz se chega à luz. Por isso que no finalzinho deste texto do Evangelho, já chegando ali por volta dos versículos 30, 31 até o 33, Jesus diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Jesus começa a dar um enfoque à sua morte, que é exatamente um enfoque do triunfo, da glorificação. E nós encontramos esse enfoque teológico somente nos místicos, nos santos, nunca em ideologias, jamais em teologias da libertação ou teologias da prosperidade. O enfoque dado por Jesus à sua morte é exatamente do triunfo e da glorificação. Somente se salva, somente obtemos a salvação quando passamos pela cruz de Jesus Cristo. Por isso, ali está, de um lado, uma teofania, de uma voz que grita do céu, eu te glorifico, ó Filho, que muitos pensaram ser um trovão, e está também o julgamento do mundo, quem nega ou quem renega a cruz de Cristo. Por isso é interessante fazer a distinção entre glória e vanglória.
A glória de Deus é uma virtude para o ser humano procurá-la. Já a vanglória humana é um triste pecado, é um defeito, porque a glória humana é passageira, por isso se diz vanglória, ela é passageira. Muitas vezes, quando os papas eram coroados na antiguidade, o cardeal que colocava ali a coroa, a tiara, que os papas felizmente não usam mais, eles diziam sic transit gloria mundi, a glória do mundo é passageira. Também os generais romanos, quando adentravam em Roma por aqueles arcos, aqueles portais de triunfo, primeiro eles eram aclamados com folhas de louro, e essas folhas de louro se colocavam em bandejas que se chamam, até hoje, salvas. Por isso que a gente diz uma salva de palmas, porque salva é uma bandeja em que se colocava os louros e depois esses louros enfeitavam a cabeça ou as cabeças dos generais romanos que eram vencedores em grandes vitórias. Mas enquanto o general entrava numa biga, numa carruagem com louros que estavam sobre as salvas, havia um escravo cuja missão era dizer ao seu lado: a glória do mundo é passageira. Isso é vanglória de quem obtém vitórias, de quem conquista prêmios. É claro que tudo isso é bom, mas não é muito bom, porque isso passa, porque nunca você vai levar nenhum prêmio, nenhuma medalha, nenhum troféu para o céu, a não ser aquele do amor, do bem que você é capaz de fazer, por amor a Jesus Cristo. Então nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o programa De Todo o Coração. De todo coração, de todo coração. Neste Evangelho, Jesus fala do julgamento, o julgamento que vem pela cruz, o julgamento de quem não aceita e prefere viver na sua vanglória, nos seus pecados. É o que Padre Aloísio agora vai nos comentar e nos ajudar a discernir. Que bom estar com você no programa De Todo o Coração, juntamente com Dom José Rui, com o Padre Adriano, o Padre Jaclésio, com você, você que nos acompanha e faz esse itinerário espiritual, esse crescimento na alma, na busca por Deus. Nós estamos seguindo o nosso estudo sobre os pecados capitais. Já sabemos que os pecados capitais, eles geram na alma algumas dificuldades ou algumas doenças. E hoje eu quero falar sobre dois desses pecados capitais: a soberba e a avareza. Pois bem, antes eu quero pegar na palavra de Deus aquilo que diz a palavra sobre a soberba ou o orgulho. Diz no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 5, que Deus detesta os orgulhosos. No Evangelho de São Lucas diz: Deus derruba do trono os poderosos, os orgulhosos e eleva os humildes. Pois bem, caríssimo irmão, caríssima irmã, a soberba ou o orgulho é esse desejo desordenado e excessivo de sempre se considerar mais que os outros, de sempre considerar-se acima dos outros, de ter uma extrema imagem de si distorcida, de achar-se sempre melhor que os outros. Vejam, o problema não é achar-se bom, mas é achar-se melhor que os outros. Este pode ter também uma raiz de fechamento à caridade, de ajuda para com o próximo. Porque o orgulhoso é aquele que volta-se para si mesmo,
caindo no pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que escutaram da serpente, do demônio, e abraçaram a tentação de quererem ser conhecedores do bem e do mal. E mais que isso, quererem ser como Deus. Vejam, a tentação do conhecer, unida ao querer ser maior que, gera à alma, gera ao coração um desvio, porque fomos criados para, sim, conhecer Deus, mas Ele se dá a conhecer, Ele se revela a nós. Mas não no conhecimento onde a gente se apropria e toma posse e segura para nós como sendo algo nosso. Aliás, é bom dizer que o orgulho, a soberba, é a raiz de todos os outros pecados. É a causa de todos os outros pecados. Então, é preciso observar que uma pessoa que é dominada pelo orgulho, ela acaba nunca voltando-se para o próximo e dizendo-lhe, me perdoe, dizendo-lhe, me desculpe, eu errei. Ela sempre está perfeita, sempre está correta. Temos também um outro pecado produzido por quem é orgulhoso. A indiferença a Deus e a falta de temor. Mas é preciso que nós vençamos o orgulho com a humildade, de prostrarmos-nos aos pés do Senhor e pedir de coração, Senhor, piedade, misericórdia. O segundo pecado que hoje nós vamos falar é sobre a avareza. No livro, na carta de São Timóteo, no capítulo 1, melhor, no 1 Timóteo, capítulo 6, ele vai nos dizer quanto ao cuidado que devemos ter em buscar as riquezas. Porque aquele que acaba buscando as riquezas, diz o texto, cai em armadilhas, cai em perigos, acaba se perdendo, desnorteando o coração e a vida. Pois bem, a avareza é esse desnortear do coração e da vida, voltando-se para as coisas materiais apenas, voltando-se para o dinheiro, voltando-se para os bens, esquecendo de exercer a generosidade ou ainda de olhar as necessidades do próximo. A avareza torna o coração fechado à caridade, torna o coração fechado à misericórdia, porque o avarento, ele se orgulha, e por isso a sintonia entre orgulho e avareza. O avarento se orgulha do que tem e é insatisfeito, e por isso depois vem a inveja, porque sempre quer ter mais. Pois bem, quando o coração fica cheio de avareza, a pessoa torna-se vaidosa, porque ela acaba querendo demonstrar e mostrar o que possui, o que tem, e não somente isso. Às vezes quer ter o comportamento de alguém acima dos outros e mais, que escraviza e humilha o próprio irmão, o próximo, com aquilo que tem. Meu irmão, minha irmã, a avareza ou esse apego às coisas causam danos, porque torna a alma pesada. Recordemos o evangelho de alguns dias passados, Lázaro e o homem rico, que tinha tudo, aquele homem rico. E, no entanto, nem as migalhas era capaz de dar para alimentar o pobre. Para dizer, o avarento, ele não se preocupa com a necessidade de outro. Por isso, a avareza e também o orgulho precisam ser remediados na nossa vida. É necessário a humildade,
e necessário a generosidade para curar os danos da avareza. Quem sabe, nesse tempo você possa fazer essa experiência. Na oração, na esmola, curar o seu coração da avareza e do orgulho. Deus abençoe você. Fala, igreja, é o ânimo, aquele entusiasmo do Padre Diaclésio que vem nos trazer as notícias da nossa igreja particular de Caruaru. Fala, igreja! Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de São José. José justo, José castíssimo, José da providência, José humilde artesão, José, pai adotivo de Jesus, José, patrono da Igreja Universal. E não diferente aqui na nossa diocese, nós fincados no agreste pernambucano, olhamos para a figura deste homem que em tudo foi obediente à vontade de Deus e pedimos a sua intercessão. José, para além de uma figura distante, é próximo da nossa realidade. Ele é providente e soube em tudo cuidar da Sagrada Família de Nazaré. É coluna. Se nós pudéssemos ter nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa sociedade, homens dispostos a imitarem o exemplo de São José. José cuidador, José protetor, José atento a esta vontade de Deus Pai. José que é imitador deste Pai, Pai Celeste. José que só ama. A Diocese de Caruaru possui 3 paróquias e uma quase paróquia dedicada a este santo. Nós fazemos um convite a você, que a partir desta devoção, a partir deste exemplo de obediência, de justiça, de castidade, você possa participar no próximo dia 19 de uma celebração, de uma Santa Missa, da procissão, nestas paróquias, paróquia de São José em Bezerros, a paróquia de São José aqui na cidade de Caruaru, no bairro Petrópolis, a paróquia de São José lá em Pão de Açúcar, na quase paróquia de São José lá no Alto do Moura, ou em alguma das comunidades dedicadas a São José nas nossas paróquias. Que Deus, por intercessão de São José, possa nos inspirar, nos abençoar e possa nos fazer experimentar do seu cuidado paterno. Jesus entra triunfalmente em Jerusalém e nós recordamos, celebramos esta entrada em Jerusalém no Domingo de Ramos com o Evangelho da Paixão. Padre Adriano Davi vai nos explicar, tintim por tintim, o que significa o Domingo de Ramos. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que sempre está conosco no nosso programa de todo o coração. Estamos no nosso bloco de liturgia, onde a gente conversa um pouco sobre a Sagrada Liturgia, sobre as celebrações que estamos vivendo, celebrando. Espero que tenha lhe ajudado a rezar melhor, a caminhar melhor na dinâmica da comunidade, na vida litúrgica e celebrativa das nossas paróquias. Este final de semana, a gente entra na última semana da Quaresma. Estamos concluindo o nosso tempo quaresmal, o nosso tempo de penitência, de intensificar a oração, de jejum, o nosso tempo na qual a gente prepara e preparou o coração para a Páscoa. Neste programa e no próximo, eu gostaria de conversar com você sobre a grande semana, a Semana Santa. Semana Santa esta que é o caminho, o ponto final da nossa chegada, o ponto alto do ano litúrgico, o ponto alto da nossa experiência de fé, a renovação do nosso batismo, da nossa inserção na vida do Senhor. Ainda sobre este quinto domingo, você pode perceber na sua paróquia, algumas paróquias, claro, o costume de cobrir as imagens. Nós vamos aprender com esse gesto, com essa iniciativa eclesial, a purificar o olhar, a voltar o nosso olhar para o centro que é Jesus, o centro
que é o mistério pascal do Senhor. Já neste quinto, introduzindo o nosso olhar para o centro, na qual nós iremos iniciar no outro domingo, o Domingo de Ramos. O documento da Igreja que fala sobre as festas pascais diz justamente assim sobre a Semana Santa, sobre a Grande Semana. Na Semana Santa, a Igreja celebra os mistérios da salvação, levados a cumprimento por Cristo nos últimos dias de sua vida, a começar pelo seu ingresso messiânico em Jerusalém. A Semana Santa tem início no Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, que une num todo o triunfal e real anúncio de Cristo e o anúncio de sua paixão. Na celebração e na catequese deste dia, sejam postos em evidência estes dois aspectos do mistério pascal. Então, a primeira coisa que nós devemos sempre ter em mente, em memória, é que com o Domingo de Ramos, nós entramos com Jesus em Jerusalém. É o ingresso na Grande Semana, o ingresso nesta Jerusalém de Jesus. E aí leva a gente a pensar numa espiritualidade do êxodo, do caminho de libertação. Caminho este que a gente faz como passagem da morte à vida, passagem de uma realidade à outra. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria que você rezasse e pensasse comigo. No domingo, quando você tomar os ramos, que participar ali do momento da procissão, adentrando na igreja para celebrar a Eucaristia, ali não é um teatro, ali não é uma encenação, não. Ali também é a nossa entrada com Jesus em Jerusalém. Nós nos propomos, quando a gente toma os ramos e diz Hosana ao filho de Davi, faz a procissão em direção à igreja, a entrar neste santuário na qual nós celebraremos o mistério pascal do Senhor, a passagem da morte à vida do Senhor naquela grande semana. O texto que a gente acabou de ler evidencia justamente isso. Os dois aspectos da celebração do Domingo de Ramos é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a sua paixão. Por isso se chama Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Ramos, entrada triunfal, gloriosa. Hosana ao filho de Davi. Hosana a este Messias que entra, que chega para salvar. Mas no Evangelho nós iremos escutar não o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Isso aí nós iremos escutar na procissão. Na missa, o Evangelho é da paixão. Paixão e morte do Senhor. Para dizer, a entrada triunfal de Jesus está ligada à sua entrega, à sua paixão e morte. Dois aspectos que na celebração e na catequese nós devemos evidenciar para celebrar bem o Domingo de Ramos. Lembre-se sempre, Ramos, triunfo, paixão, glorificação. Evangelho, Santa Missa, paixão. As duas coisas estão ligadas e interlaçam uma com a outra. Por fim, nós devemos sempre entender que a grande semana é esse nosso êxodo, essa nossa entrada com Jesus na sua paixão. Para onde é que Jesus entra? Entra em Jerusalém. Entra em Jerusalém para morrer. Entra em Jerusalém para dar a vida, para gastar a vida e ressuscitar. Não é um feriado. Semana Santa não é feriado, não é dia de folga. Ao contrário, é Kairós de Deus. Não devemos pensar como um tempo cronológico. Eu vou aproveitar o grande feriado, quinta, sexta, sábado e domingo, para viajar, para descansar. Não pense assim. Pense na Semana Santa, na grande semana, como um Kairós de Deus. Um tempo de Deus que a gente, associado a Jesus, ao mistério de Jesus, a gente adentra nesta grande semana, na sua Páscoa, na sua paixão, na sua morte
e na sua ressurreição. Iremos sair desse êxodo diferentes, renovados, ressuscitados. A estrutura da celebração, você vai perceber, é bem simples. Inicia-se com a procissão, dentro da procissão a comemoração da entrada de Jesus em Jerusalém, com uma introdução, a bênção dos ramos, o Evangelho segundo Marcos e o convite do Padre. Meus irmãos e irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. E aí, como eu já disse, não é uma encenação. Nós iremos tomar os nossos ramos e entrar com Jesus em Jerusalém para celebrar o seu mistério pascal. Chegando na igreja, o padre inicia a missa com a coleta, com a oração inicial da missa, as leituras e o Evangelho da Paixão, também segundo São Marcos. Narrado o Evangelho da Paixão, segue-se a homilia e a missa como de costume. Assim, amados irmãos e irmãs, a gente adentra na grande semana, na Semana Santa. Um bom sábado, um bom domingo, uma boa celebração, uma boa quinta semana da Quaresma e que possamos, no outro domingo, iniciar a grande semana, a Semana Santa. Deus te abençoe, abençoe a tua casa e a tua família. Nós concluímos o nosso programa e estamos nos aproximando da Semana Maior. Por isso eu queria recomendar-lhes, como pai espiritual, como pastor, como bispo desta igreja, uma preparação mais intensa. Rezar mais, refletir mais e pensar se de fato eu estou fazendo por merecer o sangue de Cristo derramado na cruz. Ele sobe a Jerusalém, como tantas vezes cantamos de maneira tão bonita, subir a Jerusalém para entregar a sua vida divina, para nos comprar, para nos resgatar de volta para Deus. Aí está o julgamento deste mundo. Nós não podemos ficar de fora. Evitemos os excessos de palavras, excessos de consumo, excessos de comida, excessos de bebida. Quantas coisas são excedentes em nossa vida, ou excessivamente fazemos e que nos afastam de Deus e que nos tiram de nós mesmos, do nosso centro, do nosso equilíbrio. Bem, desejo a você um final de semana muito abençoado e uma semana com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.